ter mais um momento aqui de oração. Oremos para o segundo momento aqui. Oremos. Querido Pai, querido Deus, gratidão mais uma vez por nós aqui estamos, essa graça de nós temos a Bíblia ainda ao nosso dispor, ainda podemos folhear cada página, tratar de cada verso, decorar e fazer, porque ainda temos esse privilégio. Mas momentos virão em que essa palavra vai ser tirada de nós, mas nos ajuda aqui ainda desse lado do planeta, ali no Brasil ainda, onde ainda não há essa perseguição como os nossos irmãos na janela 840. Muito obrigado por isso. Obrigado por nos dar essa oportunidade. Nesse momento, querido Pai, quero apresentar o teu servo, Dr. Lovísio, com a palestra de saúde, para também melhorar a nossa saúde. Amém. Eu sei que o teu desejo é que teu povo tenha saúde. Por isso, nos ajuda, abra o nosso entendimento daquilo que vamos aprender nessa noite, meu Pai. Nos ajude, pelo poder do Espírito Santo, colocar cada coisa na prática. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Fica com o doutor Lovísio agora. Oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, amém. Quero agradecer ao nosso querido Eduardo, pedindo a Deus Amém. que traga ele de volta sábado que vem. Muito obrigada, viu, Du? Deus te abençoe, até a sua família. Doutor Lovísio, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco, doutor Lovísio. É com o senhor a palavra nesse momento, viu? Boa tarde a todos, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder falar e ajudar um pouco. Quanto ao que o Eduardo estava falando, é exatamente isso. A cura da ferida mortal começou a ser realizada em 1929, quando Benito Mussolini devolveu o Vaticano para o papado. Mas ela vai ser totalmente curada quando? Quando sair o decreto dominical. O decreto dominical vai confirmar que a nação americana não tem mais como princípio a liberdade e o culto a Deus, mas o culto ao Papa. Então, aí vai se confirmar. Então, nós estamos aguardando por isso, né? E já tem saído várias notícias sobre o dia da família. O dia da família, eu ouvi uma notícia, até perguntar para o Eduardo se ele ouviu, uma notícia que eles estão programando, porque o Trump está obedecendo ao Heritage, né, que é a reunião dos protestantes, né, dos protestantes. E eles querem que a América volte a ser grande. E eles querem promulgar eu vi essa notícia no YouTube, não sei se é verdadeira, que no dia 4 de julho de 2026, eles vão promulgar o Dia da Família. E esse Dia da Família vai constar que você tenha que guardar o domingo, entendeu? Esse é o primeiro passo para a lei dominical. Vamos aguardar, né? Nós sabemos que isso vai acontecer, está perto de acontecer, e aí quem não se posicionar a favor do Dia da Família vai ficar sendo visto como um pária da sociedade, né? Vai ficar fora da lei. E a nossa divisão norte-americana já recebeu uma carta por escrito dessa Heritage, que ela está coordenando isso, e ela manda no Trump, né? Ela dizendo solicitando que a Igreja Adventista mude todos os dias de culto do sábado para o domingo. E a divisão norte-americana falou: não faremos isso. Então, a coisa está começando a tomar um certo vulto. Aquilo que nós sempre esperamos está acontecendo. E isso é motivo de medo? Não, isso é motivo de levantar os olhos para o céu e alegrar-vos, porque próximo está a vossa redenção. Então, nós estamos muito próximos do final das coisas. Não é do final do mundo, é do final da maldade no mundo, porque Jesus vai voltar e reinar por toda a eternidade.
Ele morreu por nós. Agora, falando de saúde, nós vemos que pequenas coisas, às vezes, alteram tudo. Por exemplo, nós tínhamos uma doença gravíssima, né? Que era o raquitismo. Eles descobriram que você curava o raquitismo o quê? Tomando vitamina D. Você viu uma doença gravíssima no século passado, que era a tuberculose. Aí eles descobriram que tomando banho de sol, aumentando os níveis de vitamina D, a pessoa se curava da tuberculose. E hoje nós vemos muitas doenças que a gente pensa que tem que fazer muita coisa, mas a gente pode só resolvê-las com pequenas atitudes. Por exemplo, tem doenças da mente que levam à depressão, ao Alzheimer, e elas podem circular, às vezes, tomando algumas vitaminas. As vitaminas têm muita importância na nossa saúde. Por exemplo, a depressão e o Alzheimer, eles podem ser minimizados, os efeitos dele, a gente usando o zinco, usando um complexo de vitaminas que contém zinco, selênio. Eles podem ajudar muito a reduzir os sintomas de cognição. Então, a gente tem que saber disso, fazer o quê? A gente sabe que usar não industrializados. Os alimentos industrializados, eles são um terror, porque eles não têm nutrientes praticamente. Eles só têm calorias. E essas calorias engordam e não fazem as células funcionarem. O nosso termômetro para a saúde é as células funcionarem, o núcleo e o citoplasma. Nós já vimos que o citoplasma, o câncer, é uma doença que envolve a alteração do citoplasma, a quantidade de água que tem no citoplasma, a água que tem no citoplasma. Porque se nós tomamos uma água impura, uma água desestruturada, como eles chamam, essas células produzem menos energia. Elas vão para o ciclo anaeróbico, e o ciclo anaeróbico só produz 2 ATPs. O ATP é a molécula de energia. Enquanto que ela está com o ciclo aeróbico, que é o ciclo que usa o oxigênio, ele produz 32 ATPs. Então, a pessoa começa a proliferar as células para que ela está produzindo só 2 ATPs, para que ela tenha mais ATPs. Só que nessa proliferação, ela forma os tumores. Então, nós precisamos as leis naturais. Doutor Lovísio, acho que a sua internet está oscilando, a gente está ouvindo picotando, tá? Soltando a sua voz. Eu não sei se eu consigo melhorar. Mas o senhor pode ficar pertinho do aparelho do Wi-Fi, não? Eu não estou muito perto dele, não. É por isso que está assim, tá oscilando. E se também, se o Continua. pastor fechar a câmera, vai dar certo. Talvez se o senhor fechar a câmera, ficar só com a sua voz, talvez o televisor melhore a conexão, porque os dois, voz e visão, tá ficando ruim, tá picotando. Prova, desligando o vídeo. Ok, pode falar para ver se melhora. Então, nós, às vezes, cuidando com as vitaminas que nós tomamos, com os alimentos de verdade, o que nós devemos fazer hoje em dia? Desembalar menos e descascar mais. Por exemplo, é melhor comer uma laranja do que um suco que a gente compra no supermercado, cheio de toxinas. Então, nós temos que procurar os alimentos naturais o maior tempo possível. Para isso, nós temos que desembalar, descascar mais, nós temos que comer na hora certa, mastigar direito. Eu conheci um senhor lá no hospital adventista que eu trabalhava, ele mastigava 36 vezes cada alimento. Então, ele chegava no refeitório, ele levava 1 hora almoçando. Ele chegava lá, ele mastigando direitinho, mastigando. Então,
para que os nutrientes cheguem no estômago já digeridos e eles possam ser absorvidos e fazer bem para a nossa saúde. Nós temos que tomar sol, lembrar de tomar sol. O sol foi demonizado, dizendo que ele dá câncer, mas ele não dá câncer. É lógico, se você ficar o dia inteiro tomando sol, pode lesar alguma célula, mas se você tomar 15, 20 minutos de sol diariamente, ele vai produzir saúde, vai produzir a vitamina D mais saudável, que nos torna mais saudável. Está dando para ouvir agora? Sim, doutor Luiz, estamos ouvindo. Então, nós temos que trabalhar para isso. Comer os alimentos o mais natural possível, descascar mais os alimentos, e procurar ingerir bastante vitaminas e sais minerais na nossa alimentação. O zinco, por exemplo, ele, na dose de 20 miligramas, ele pode ser misturado com selênio, zinco, selênio e cobre. Esses elementos naturais, eles vão... Uma doença tão grave quanto o autismo, o Alzheimer, pode ser minimizado. Hoje em dia, no autismo, nós temos uma quantidade enorme de pessoas classificadas como autistas. Por quê? Porque está faltando nutrientes. Às vezes está só faltando nutrientes. Eu estava conversando com uma diretora de escola aqui, ela estava falando que hoje aqui no Brasil, você não pode recusar uma criança autista. Então, as crianças, às vezes, no desenvolvimento social da classe, ela produz um monte de problemas, porque ela, às vezes, quando está um autismo grau 3, ela não se comunica com a pessoa. Então, para nós cuidarmos da nossa saúde, nós precisamos cada vez mais estar dentro dos remédios naturais. Comer bastante saladas, bastante verduras, frutas, não na forma de suco, mastigar mesmo, mastigar. Procurar descascar, mas descascar a laranja em vez de fazer o suco. E evitar os alimentos que são tóxicos mesmo. Por exemplo, um alimento que é tóxico, vocês sabem citar, que eu acho que vocês gostam. Um alimento que tem bastante na Itália. Pizza! Não, queijo, doutor Luiz? Pizza. Pizza. Queijo, pizza. Sabe o que a irmã White fala do queijo? Vocês lembram ou não? Não, eu não lembro, doutor Luiz. O queijo é deletério. Jamais devia ser introduzido na boca. São coisas assim pesadas, né? Parece simples, mas são coisas pesadas, mas que vão ajudar muita gente nesses momentos finais da história dessa terra, né? Porque isso que o Eduardo está falando é verdade. Pode ser que os Estados Unidos não seja a besta, os Estados Unidos é a besta que surgiu da terra. Pode ser que ele ainda não seja, mas ele está tomando atitudes muito, muito importantes. Por exemplo, agora mesmo, ele está deslocando 2 porta-aviões para a costa do Oriente, lá perto de Jerusalém. O que eles querem? Cheio de mísseis Tomahawk. Está tudo preparado. Só nós não entramos em guerra ainda, por quê? Porque os 4 anjos estão segurando os ventos. Mas chega uma hora que isso vai ser liberado, né? Então, porque diz que as grandes cidades vão ser um lugar muito difícil de viver. Eu lembro quando teve a Covid, meu filho mora em São Paulo, né? Ele queria sair de São Paulo, eles cercaram a cidade, ele não tinha liberdade para sair de São Paulo com o carro. As estradas foram fechadas. Então, nós temos que nos posicionar e nos posicionando cada vez mais de acordo com o espírito de profecia. Então, a saúde depende do ar que a gente respira, depende da água que a gente toma. Acho que eu já falei, né?
A água em São Paulo está cheia de flúor. O flúor é totalmente tóxico para o cérebro. Ela tem cloro, tem bromo e tem flúor também. Então, a água que a gente toma, que a gente tem que se hidratar, ela produz doença, entendeu? Então, quanto mais vocês conseguirem, eu sei que tudo é difícil da gente fazer, a gente tem que orar muito e pedir para Deus intervir a nosso favor, para nos ajudar, porque se Ele não intervier, a gente não consegue fazer todas as coisas. A Cleide, a Cleide falou, né, que a semana passada, o que você tinha deixado de comer, Cleide? O que Deixei de foi? beber café, doutor Lovísio. Não bebo mais café, nem sinto falta mais. Antigamente ficava dor de cabeça, ficava muito mal, mas Maravilha. agora deixei o café, doutor Lovísio. Eu quero agora deixar de comer o queijo, né? O queijo tá mais difícil, porque eu não como sempre, só quando vou comer a pizza. Então, tá mais. Não é no E meu aí, cardápio diário. aí na Itália tem queijos maravilhosos, não tem? Tem, doutor Lovísio, tem. A Rosana estava me contando que ela esteve aqui, tinha queijo de tudo que é tipo, né? E gostosos, né? Então, Tem, doutor Lovísio. são coisas assim, são coisas do dia a dia que ajudam a manter a saúde. E na época dos judeus, onde, 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 onde era o santuário? O santuário era na terra, certo? E Hum, quando Jesus ressuscitou, ele foi para onde? pro céu. Não, mas ele foi para um lugar específico, ele foi para o santuário, que o santuário Ah, ok, foi levado. ok. E do santuário, ele passou, em 1844, ele estava onde? Ele No estava no santo, lugar santo, santo, no santo. passou, ele passou para onde? Para o Santíssimo, tá certo? E onde é o santuário de Deus hoje? Nosso Quem corpo. sabe? Quem falou? É o nosso corpo. Então, nós temos que cuidar o melhor possível do nosso corpo, porque Jesus mora conosco, ele mora conosco. Então, eu não sei como é que vai ser o final, mas nós vamos ter que refletir a imagem de Deus para que todo mundo saiba que o nosso Deus é o Deus Criador e o Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude para isso, né? A gente procurando beber água mais pura, respirar o ar mais puro, se alimentar da maneira mais saudável, então comer, dar um intervalo entre as refeições para o corpo poder absorver. Eu já faz mais de 2 anos, acho que 2 anos que eu estou comendo 2 refeições. Então dá tempo de eu fazer a absorção. Não piorei, pelo contrário, eu melhorei. Então são coisas simples de fazer, ao mesmo tempo difíceis, porque mexe com o nossa fisiologia, né? Mas que podem nos ajudar a recuperar a saúde, tá certo? Bom, era isso que eu tinha que falar hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Doutor Lovísio, obrigada, viu? Eu tenho uma pergunta para falar para o senhor. Eu fiz aquele exame, eu fiz a colonoscopia, não sei se é assim que diz. Ah, fez. Eu fiz. Doutor Lovísio, fiz quinta-feira. Não deu, graças a Deus, nenhum tipo, nem Saiu o resultado? pólipo, não tem nada, tudo perfeito, só foi constatado que eu tenho hemorroida de primo grado, não sabia o que tinha, e também foi constatado que eu tenho uma parte que eles tiraram até um pedacinho, porque que fazem a biópsia, né? Eles tiraram um pedacinho porque tá vermelho, tá inflamado. Aí, mas ele falou para mim que não é não é nada grave, mas que eu fosse Tá. para o meu médico curante, para ele passar um remédio para que eu fique boa. Só que eu fui, fiz tudo isso, mas o sangramento continua, não é que parou. Entendeu? Eu tenho que É ir porque, né? segunda-feira, vou para o médico de base para ela ver, e o sangramento, eu continuo com sangrando, mas não sei devido à É o, coisa. mas eu acho que, bom, o que eu tenho aqui, assim, o óleo de rícino ajudou muito, porque ele é anti-inflamatório. E
que eu usei em alguns pacientes e até em mim, parou todo o sangramento, parou tudo, e a hemorroida diminuiu bastante, entendeu? Então, eu tomo todo dia uma colher de óleo de rícino, as fezes saem mais moles, e ele relaxa a musculatura do ânus, tá certo? Então, fica mais fácil de evacuar, sem Tá machucar, tá bom. certo? Tá bem. Doutor E Luvísio, tomar bastante água, né? essa colher pequenininha ou aquela colher de sopa ou de café? Uma colher de sobremesa, mais ou menos, uns Ok. 10 Sobremesa ml. é de café que fala, né? Ok. Mas, família, a Claudinha quer fazer uma pergunta para o senhor. Quem quiser fazer pergunta, só levantar a mão virtual, não abrir o microfone, tá bom? Porque vamos respeitar a democracia. Então, Cleide, Claudinha, mas eu não Gracinha. estou. Cleide, eu não estou abrindo minha câmera, eu não posso levantar a mão. Não, Meu levanta a mão. meu celular Você. está com defeito, não Então, pode. faça logo a pergunta a você, então. Vai. É que meu esposo ele tá com uma incontinência urinária. O que eu dou para ele? Está urinando toda hora, está com dor. Ele tá com ele arde, a urina arde, tem infecção urinária? Eu Ou é acho a que ele está com próstata? infecção. Ele tá dizendo que quando ele vai urinar, dói. Então, se for que está com infecção, ele pode tomar o alho, Olha, cápsula de alho. Eu tomo a cápsula de alho 900 miligramas 2 vezes por dia, tá certo? Agora, doutor, se normal aqui no for, interior não tem, aqui no interior não vende. Ele pode tomar o óleo normal mesmo? pode tomar. Só que precisa ver se ele gosta, né? Porque o alho ele é mais Ele forte. gosta. Ele gosta. Então pode tomar, toma 2 vezes por dia o alho. Pega a cabeça do alho e corta, né? Tira aquela casquinha, corta as pontas e pode engolir, tá certo? Engolir, né? Tá certo. Isso. Obrigada. Ou pode comer Obrigada, na Esther. salada também. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Muito obrigada. Obrigada a você, Estezinha. Claudinha, você, Claudinha. Então, eu queria mostrar para o doutor Lovício se é esse óleo de rícino aqui, ó. Se dá, É esse aí. e eu posso Esse. tomar ele uma colherinha de sopa? Pode. Mostra aí, Tá. Claudinha. Eu sei Mostra aí, Claudinha, por ver, por Claudinha. experiência própria. Eu tomo, tá certo? Esse mesmo, tá? Ai, que bênção! Eu quero falar também para vocês que eu também tenho um probleminha. Eu também tenho problema desse. A Caroline tem 32 anos. Eu tive um problema de hemorroidas também, desde que ela nasceu. Eu tenho 32 anos com esse problema. E eu tenho hemorroida. Eu já fui no médico. Eu também teria que fazer uma biópsia. Só que eu tenho um ferimento. Só que esse ferimento, ele sangra de vez em quando, é raramente. Por quê? Antes eu era muito gordinha, eu tinha 70 quilos. Hoje eu tenho 64. Em nome de Jesus, que eu mantenho nisso, né? Então, cadê? Eu diminui bastante. Então, agora eu não tenho mais nenhum tipo de sangramento. Mas eu tenho essa feridinha e eu tô com medo de ir no médico porque eu creio que ela é problema. Ela é problema aí, mas eu tô Às tomando vezes coragem não. para mim Às ir. vezes é bom. Mas é bom a senhora aí ver. Mas eu tomaria pelo menos uns 10 dias do óleo de rícino para ver se não É, desfaz. Ele é bem anti-inflamatório, ele é bem anti-inflamatório. E a senhora pode glória também a Deus. molhar uma gaze e molhar com óleo de rícino e fazer uma compressa, entendeu? Em cima. Ele desinflama bastante, sem ingerir, tá certo? Tá bom? Pode fazer compressa, Certo. tá bom? Muito obrigada, pastor, doutor, pastor, anjo de Deus, Doutor. obrigado, o senhor é maravilhoso. É um Glória a doutor. Deus. Ele é um médico de verdade. É um médico, 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 viu? Médico? Ah, Médico, então tá, médico. médico. Eu já acho que é pastor, já, olha, Não, é glória a médico, Deus, médico, médico. Amém. Foi Deus médico. que deu para Obrigada. Deus que deu para a gente, a família Manoel, esse presente, esse médico com a gente. É médico, médico, médico mesmo. Viu? Glória E a não é Deus, desses amém. médicos que se formou agora, não, viu? Tipo Aurora, não. É médico dá 50 anos, viu? Médico raiz, médico raiz. Raiz, médico raiz. Vamos Amém. lá. Glória a Gracinha, Deus. você, Gracinha. Faça sua pergunta, Gracinha. Tá fechando o Alô? microfone, Gracinha. Gracinha, Oi, você. boa Diga. tarde, todo mundo, doutor Lovísio, muito bom estar aqui. A minha questão é muito complicada. Desde nova, quando eu era mais nova, fui diagnosticada com arritmia cerebral. Minha irmã me conta que quando eu era nova, eu tinha febre muito alta e eles acham que eu tinha
convulsão. Mas naquele tempo, eu tenho 65 anos, naquele tempo eu nem sabia o que era isso direito. Beleza. Aí foi passando, e eu fui passando por médico, e eu tenho insônia terrível, eu fico até 3 semanas, já fiquei sem dormir, e não consigo mesmo. Agora, eu tomo vários remédios, e os remédios não funcionam. E é remédio, assim, muito, O que muito não pesado funciona? mesmo. Os O que não remédios, não, os funciona? remédios de farmácia, eu tomo Lamiquital, eu tomo Triazolam, o Triazolam nem existe aí no Brasil, não sei, na Europa. Eu tomo amitriptiline, eu tomo, já tomei até os outros, não sei de qualidade, mas aí eu fico diminuindo, né? Mas o caso, doutor Luiz, que eu não tenho, não existe a melatonina no meu corpo não fabrica, e o psiquiatra Então, agora já falou que não tem mais o que fazer, não a sabe senhora mais. pode tomar melatonina. Agora, eles produzem a melatonina. Não trabalha no meu corpo, não trabalha. Melatonina é a mesma coisa de nada, tomo um remedinho que o povo apaga, não dá nada, não sinto nada, não fabrica melatonina no meu corpo. Eu não sei mais o que Mas fazer. então, a Sinceramente. senhora pode tomar melatonina. Tem a Não, melatonina nas farmácias. Tem. doutor, eu Eles tomo produzem. 10 miligramas, mas não funciona. Não funciona. Então, Quando? toma à noite. A senhora À faz um noite. escaldapés, Ah, faz o escaldapés é. alternado, quente e frio, tá certo? Põe Uhum, 4 vezes no quente e 4 vezes no frio. E é. durante 20 minutos. Até pode fazer Uhum, 30 minutos, tá certo? sim. E aí toma melatonina, apaga todas as luzes e vai dormir, tá certo? E Uhum. se com 10 miligramas não está funcionando, toma 20, tá certo? A melatonina ajuda. Ela não vai ser a única coisa que funciona, mas ela vai ajudar. O Tá, escaldapés também relaxa muito, vai ajudar, tá tá, certo? tá, Pode ajudar. mas e quantos os remédios? Os remédios que eu tomo é para ansiedade, é para humor, é para dormir Então, mesmo. talvez esteja faltando algum mineral na senhora. O Hum. zinco, é que eu falei, ele Eu tomo melhora também. essa ansiedade. Eu tomo selênio, Quantos zinco, miligramas? 100, Quantos miligramas? 100. 100 miligramas de zinco? Uhum. Então tá uma dose boa, tá uma dose boa. Mas É. era bom tomar toma selênio junto? Tomo selênio, tomo vitamina D, tomo tudo quanto é vitamina, e nada funciona para dormir, doutor. Minha depressão é crônica, mas só que eu deprimo porque eu não durmo. Eu não durmo. Se eu tiver uma É. noite, se eu dormisse 8 horas, 6 horas, se eu dormisse, eu estaria ótima, mas não durmo. Eu não tenho noite que eu não durmo nem Tem- 2 horas. então tenta aumentar. A senhora come, é vegetariana? Como que é? Não, não sou vegetariana, não. Mas como o É, mais saudável possível. então seria bom tirar a carne, tá certo? Porque a carne é estimulante, tá certo? Se a Uhum. senhora tirar a carne, a senhora vai sentir uma diferença. E fazer o escaldapés, fazer o Uhum. escaldapés e tomar melatonina. E se a senhora puder, a senhora come a carne quantas vezes por dia? Que carne a senhora come? De Bom, vaca mesmo? às vezes de vaca, às vezes de frango, peixe. Na minha região aqui vende umas carnes boas de vacas que só comem gramas. Então, sim, já é uma vantagem, né? Não, E, não, mas, eu acho que não é, porque a carne em si tem substâncias que são tóxicas, entendeu? Então não adianta comer uma carne que só come grama, entendeu? Se a senhora conseguir, eu tiraria o alimento carne da dieta, tá certo? certo. A senhora come 2 vezes por dia, 3 vezes por dia? Café Não, da uma manhã, vez. almoço e jantar. Eu tomo café da manhã, Café... com minha panqueca gluten free, com aveia, frutas, e só vou comer de tarde. Eu não como assim uma vez até da outra, não. E Faço a jejum aveia também, intermitente, tá. faço O jejum. jejum intermitente é bom. Se a senhora Uhum. puder tirar a aveia da alimentação também, que a aveia está Aveia? muito... É, usar a linhaça e o... Como é que se fala? Aveia? É, Tô assustada agora. porque a aveia está contaminada, entendeu? Eles modificaram a aveia. Usar a linhaça, tá certo? No lugar. Mas Em vez de o usar a senhor aveia, acha a aveia é porque pode ter glúten nela? É por isso que o senhor fala? não é só por causa disso.
a aveia ela está contaminada com agrotóxicos, entendeu? Que são muito fortes. Esses agrotóxicos, eles alteram os neurônios, tá certo? Alteram a Nossa, comunicação entre os neurônios, não tá? sabia isso não. Tá bom, doutor. Eu acho que eu vou ter que ir na Aqui, clínica do senhor. Gracinha, vamos marcar como nós duas. Eu vou. Eu tô Vamos. indo, em dezembro, eu tô lá no doutor Lovísio. Vou passar 15 dias Dezembro? ali. Uou! Vou passar boa, vou voltar. Dezembro eu tô ali com o doutor Lovísio e não vou sair enquanto não ficar Isso, completamente vegana. isso, Cleidinha. Tá bom, gente. Muito Vem comigo, obrigada. vem comigo, viu? Tá, Neraci querida. é com você, Neraci. Abre a sua câmera, ou seu áudio. Leide, Doutor Tá, pode Lovísio, deixar. Leide, Vou sim. fechar. eu acho que, eu acho que hoje eu vou ter que desligar, que estão me chamando aqui. Ah, o E capítulo. Então tá bom, doutor Lovísio. Então, família, nós chegamos. Doutor Lovísio, você pode responder só, Neraci, só uma última pergunta? Eu tinha essa mãozinha mesmo, só uma, posso, pode? posso. Neraci, faça uma perguntinha rapidinho, Neraci. Boa tarde, doutor Lovício. Está me ouvindo? Boa Sim. tarde. Tô ouvindo bem. Tô ouvindo. Eu tenho uma parente aqui que quando ela menstruava, ela ficava com coceira no ânus. Agora que a menstruação foi embora, fica com coceira o quê mais? Alô? Tô ouvindo. Inchado, né? Doutor Lovísio, Fica tem uma. inchado e coçando depois que a menstruação foi embora. Ela está O que é dizendo, que o doutor senhor Lovísio, sugere? ela está É, dizendo que tem é uma o, sua parente que quando está antes de menstruar, ela fica com o ânus coçando. Depois que passa a menstruação, fica inchado ainda e coçando também. E coçando também. será que ela não tem algum verme, não? Já fez exame de verme, Neraci, nela? Não. Tem que fazer. Talvez seja verme mesmo. Ou então hemorroida, né, doutor Luiz? Hemorroida é grossa, né? Hemorroida também pode ser. Está Grossa. inchado. Forma uma bola quando evacua. Forma Diz que cria uma bolinha. É, doutor Luiz, deve ser. cria. Então Faz uma pode ser bolinha, faz uma hemorroida. bolinha. Na hemorroida. Eu, eu usaria o óleo de rícino, que o óleo de rícino é ótimo anti-inflamatório, ele ajuda bastante, tá certo? Esse óleo de rícino não é na casa de produtos naturais, né? É, o óleo de É, rícino na casa de produtos naturais. Aquele que a irmã mostrou aí, é aquele lá mesmo. Aquele potinho. A Claudinha mostrou, de Porto Alegre. Ela Eu mostrou vi, o óleo eu de rícino. vi, eu vi. Obrigado, doutor Luiz. Obrigado, Cleide. Obrigada, meu amor. Que menino lindo é esse, Gracinha? Queremos agradecer ao doutor Lovísio pela presença, por Meu netinho. dar um beijo nele. Doutor Lovísio, você pode orar conosco, doutor Lovísio? Olha para ali, só criança bonita, que família Posso, linda é essa? lógico. Vamos orar com o nosso doutor Lovísio e vamos dar daqui a pouco nossos nomes para oração, tá bom? Vamos lá, orar com o nosso doutor Lovísio. Posso dar? Sim, doutor Lovísio, Querido pode orar. Deus, querido Pai, nosso, nosso nosso Criador, nosso Redentor e nosso Salvador, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nos dirigimos à tua santa presença para pedir que venha estar conosco. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a estarmos preparados e prontos para o dia da tua segunda volta. Sabemos que os sinais estão se cumprindo, cada vez mais perto, sentimos a necessidade da tua proteção e da companhia dos teus santos anjos. Dá-nos a certeza de que o Senhor está conosco e nos perdoa todos os pecados. Vem estar conosco agora, dá-nos uma boa semana, em nome e por amor de Jesus. Amém.